Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em debate. Estávamos debatendo ainda a derrota do Fluminense no final de semana contra o América. Paulo, eu fiz a minha análise, eu queria ter também a sua percepção sobre o jogo. Se foi essa questão mesmo do Abel, dele ter colocado o time com o Jefferson sem ter treinado o Jefferson, com isso o Jefferson prejudicou o sistema defensivo do Fluminense. Qual é a sua percepção mesmo sobre o jogo e sobre as substituições do Abel no segundo tempo também? O nosso grande mestre Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Mas eu, nesse ponto que você se refere ao Jefferson, discordo. Porque eu acho que essa é uma opinião praticamente unânime no bom sentido. Acho que todo mundo percebeu que essa inserção do Jefferson no time, na maneira como ela foi feita, foi desastrosa. Criou-se um rombo, né? Como você falou, Mariano ficou trancado e não produziu nada. Do lado esquerdo a gente era uma nulidade. E, para piorar ainda, primeiro o América se preocupava em defender. A partir da metade do segundo tempo, ele percebeu que tinha espaço, ele ganhou a direita do ataque, a nossa defesa, e eu acho que a gente tomou uns 7 ataques antes de levar o gol. Né? Isso contando afora o pênalti, né? O exótico pênalti contra nós. Exótico não no sentido da marcação, porque foi perfeita, no sentido do cometimento. Então, não há dúvidas para mim de que passa por essa questão tática, por esse desastre tático no primeiro tempo e que não se conseguiu recuperar no segundo, porque as alterações foram inócuas, porque arrumar o time já seria complicado numa situação normal e, para piorar, eu entendo que foi o que eu havia comentado. Com as peças funcionando muito mal, errando tudo, você fica sem qualquer alternativa. No segundo tempo, né, o Fluminense volta. Num dado momento ele passa até aquele ataque, né? 4 jogadores no ataque, 0 meia de ligação. E o Araújo, né? Eu vejo o Fluminense tendo o Martinucci, tendo jogadores tão mais interessantes para colocar, e o Abel volta a insistir com o Araújo. Já falamos aqui em outras oportunidades na mesa, fiz até brincadeiras em relação ao Araújo, não é o caso de desrespeitá-lo, mas eu, particularmente, eu não abriria a mão de jogadores jovens, jogadores de pegada, como seria o caso do Ciro e do Martinucci, por exemplo, em detrimento, né, eles serem preteridos em função de um veterano que já há muito tempo... Qual foi a partida brilhante e fantástica que o Araújo fez para o Fluminense? Nenhuma. Ele é um jogador de recursos técnicos, não tenho a menor dúvida, mas a entrada dele completamente fora de ritmo só mostrou que foi uma situação desastrosa, porque ele errou tudo que ele tentou. Né? E eu também imagino o seguinte, eu falo, também já comentamos isso em outras oportunidades, para mim o Fluminense marca de forma excessivamente recuada. O que significa isso na prática? Quando você joga contra adversários, mesmo os mais fracos, eles têm possibilidade de chegar até uma determinada faixa do campo e alçar a bola, ou cruzar ou passar. Ou seja, jogando mal, marcando recuado, sem ligação no meio e com 7 jogadores abaixo da crítica, a situação foi absurda. Eu penso que, pelo menos se você tem jogadores jovens, você tenta fazer um bloqueio mais à frente, tenta criar um sistema de pressão na frente e dar alguma velocidade, mesmo que não haja qualidade, mas pelo menos a velocidade vai fazer com que você se recupere do problema atrás para chegar mais perto do gol. Durante a semana, o Abel dizia que algo dizia a ele que ele ia precisar usar Fred e Rafael Moura no ataque nesse último jogo. Chega o intervalo, torcida inteira em peso pedindo a entrada do Rafael Moura. Eu pensando lá com meus botões, né? Agora vai entrar o Rafael Moura. Aí o Abel vem com o Araújo no lugar do Valência e não tira o Jefferson, permanece o Jefferson em campo e aí coloca o Diguinho em campo para ser a válvula de escape ali, para melhorar a saída de bola. Você entendeu as alterações do Abel, Dória? Não entendi, não gostei. O Araújo, para mim, é um jogador que não tem compromisso com nada. Nada. Se ele jogar muito bem, se ele não jogar... Ele é boa gente, ele é boa gente, simpático. Ele é boa gente, então, se jogar, ótimo. Se não jogar, ótimo, o dinheiro está entrando na conta. Qual o compromisso que ele tem com o Fluminense? Como falou o André, qual foi o grande jogo que ele fez? Qual foi o jogo mediano que ele fez? Eu não estava presente. Não foi nesse espaço de tempo que nós estamos vivendo. Com certeza. Agora, volto a falar. Você vai botar um jogador para jogar pela primeira vez no campeonato. Você não realiza nenhum treino com bola com esse jogador? Como é que vai dar certo isso, gente?
Semana passada todos nós aqui já sabíamos que quem iria entrar era o Jefferson. Não estou entendendo. É complicado. Não é complicado. Eles é que complicam, Marcelo. É verdade, porque a minha substituição seria colocar o Marquinhos na esquerda. Sim. Porque Botou o Marquinhos... o cara, porque o cara é da posição. Jogou mal, tira o cara. Você pode tirar o cara com 20 minutos, com 30, com 15. Já vi vários técnicos fazerem isso, ganharem jogo por causa disso. Já vi Muricy fazer isso, Tele fazer isso. O responsável lá pelo vírus HVA também faz isso. Com constância, tira o jogador com 20 minutos. E no Fluminense não pode tirar antes dos 45, não pode tirar antes dos 15 do segundo tempo. São as manias que a gente não entende no futebol, né? Tem umas manias que cada técnico tem. Cisma com Souza, cisma com Fernando Bob, cisma com Araújo. Abelô. Agora você falou do Ciro. E o Ciro não joga nunca mais, é isso? Ele tirou o Ciro nunca mais. Qual foi a explicação que ele deu? O Abel não fala sobre o Ciro. A última vez que eu vi o Abel falar sobre o Ciro foi há 3 semanas atrás. Estava na programação, né? Tava madurinho, porque já tinha feito um barulho que ia cair e caiu. E, gente, a fase é tão boa que tem um momento trash aqui que aconteceu. Eu comecei a rir aqui no programa. Porque, se vocês perceberam, eu vou pedir pra Gabi aqui. A Gabi é a nossa produtora do programa. Gabi, dá um close na câmera aqui do Wandel. Olha o que o Wandel tá fazendo aqui. Por favor, acompanhe esse momento trash do Fluminense Debate. Sim, o banner caiu, gente. O banner caiu. Tá previsto. Foi falar do Ciro, até o banner se estremeceu aqui, foi pro chão, morreu. Mas enfim, Dória, íamos falando do Ciro. Há 2 semanas atrás, 3 semanas, o Abel falou que ele tinha uma boa percepção do Ciro, que o Ciro foi muito importante. Isso significa que ele não vai jogar mais esse ano, então. Pode escrever. Pelo que o Abel falou, né? O Abel fala isso, que ele tem uma boa percepção do jogador, você pode saber que ele não vai jogar mais. Verdade. Uma coisa só interessante que eu queria deixar registrado é que o Cavalieri, ele deu um tremendo de um azar, né? Porque ele estava fazendo uma partida espetacular, pegando as bolas indefensáveis, e acabou que a bola que foi defensável para ele entrou. Mas está longe de ter sido o problema do jogo. Acho que ele foi até um verdadeiro guerreiro de entrar em campo depois dos problemas de gastroenterite. Tem um problema mais no nosso gol não, né, André? Não, de forma alguma. Eu mesmo vi com ressalvas a primeira entrada do Cavalieri, quando ele... No primeiro semestre, né? Ele entrou fora de ritmo da Libertadores, enfim. Na segunda vez que ele conseguiu a titularidade, ele vem se mantendo bem e eu acho que ele fez uma partida muito boa. Não tenho dúvidas, ele realmente ele deu mole, ele falhou no gol. Mas isso era esperado. O cara estava sendo bombardeado há mais de 15 minutos o tempo todo. Não há goleiro que resista àquele bombardeio. Ele tirou ali, o Marquinhos tirou uma bola dentro do gol com ele já batido, ele tirou a bola com o pé, tirou com a mão, defendeu o pênalti, ele fez tudo. Uma hora ele tinha que sofrer o gol. E o mais incrível é que a gente sofria esse bombardeio e nada foi feito. Porque parecia evidente, o América atacou 7 ou 8 vezes pelo nosso lado, pela direita deles, pela nossa esquerda de defesa, sem que tivesse qualquer manifestação. O gol estava tão evidente que a torcida ficou calada vários minutos antes, já esperando, né? Com aquele mal-estar, você já esperando, olha, os caras vão fazer um gol. Enfim, foi você isso. Joga bola até hoje. Você está jogando num time que toma um massacre daquele, o time adversário perde 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, você vai pedir para alguém mexer no time, né? Treinador. Sim. Não tô entendendo. Nem que seja para tentar uma troca de posição. Exatamente. Fala, fulano, cobre ali, eu vou... Não, mas nada foi feito. Então, o gol era iminente. E muito antes da gente tomar o primeiro gol, já parecia que ia tomar. E no segundo tempo, muito antes de tomar o segundo gol, já parecia que ia tomar. Enfim, uma jornada triste, trágica. O Fluminense jogou fora o seu favoritismo, jogou fora a sua excelente perspectiva obtida principalmente nas partidas contra o Ceará e contra o Inter. Agora, o momento não é de velório. Se o Fluminense não vai conseguir ser campeão brasileiro, isso é uma coisa, mas o Fluminense é um sério candidato a Libertadores. Temos 4 partidas e elas têm que ser encaradas com a máxima seriedade, de preferência em treinos com bola, sem perseguição ao Abel. Eu ia falar. Mas então, Paulo, fica a nossa esperança também, porque já que estamos entrando no assunto da próxima rodada, o Vasco, ele tem um jogo dificílimo
que pega o Palmeiras fora de casa no Pacaembu. Muita gente já dizia que o Palmeiras estava morto, mas conseguiu arrancar um empate contra o Grêmio no Olímpico no último final de semana. E o Corinthians, como a gente já tinha falado aqui no programa, vai sair o presidente Prudente, né? Presidente Vargas, vai sair o presidente Vargas para poder enfrentar o Ceará. Então, dependendo dos resultados dessas duas equipes, creio eu que o Fluminense pode estar... Lembrando que estão Vasco e Corinthians a 5 pontos de distância para o Fluminense na terceira posição, o Fluminense ainda pode estar na briga. Lembrando que na penúltima rodada o Fluminense enfrenta o Vasco e o Corinthians, depois do Ceará, ainda tem confrontos difíceis, entre eles, na última rodada, o próprio Palmeiras em São Paulo. Dória, como é que você está vendo o campeonato agora? Para mim está entre Vasco e Corinthians. Para mim o Fluminense não tem mais... Tirou o Fluminense? Tirei o Fluminense. Tirei porque o Fluminense não vem jogando bem. Vou dizer que o Corinthians também não está jogando bem. Concordo, só que o Corinthians está com 5 pontos na frente do Fluminense. O Fluminense não joga mais com o Corinthians. O Fluminense pode tirar um pouco da vantagem que o Vasco tem sobre ele na penúltima rodada. Só que, gente, o Fluminense não ganha clássico. Isso é uma realidade, não sou eu que estou falando, não. Você pega o número aí. Se fizer uma pesquisa dos últimos 10 anos, vocês vão ver a quantidade de clássicos que o Fluminense venceu. Isso é preocupante. O time, para ser campeão, não precisa ganhar do time que vai ser rebaixado. Ele tem que ganhar clássicos. Você pode ver os últimos 5 anos aí, quem foi campeão, ganhou o clássico. Quem não ganha clássico não é campeão. É verdade, por isso que o Fluminense vai ter que reverter o prognóstico caso queira ser campeão. Mas, gente, lembramos bem que na última semana o Dória veio conversar aqui conosco e disse, tá gravado, o Botafogo vai ganhar do Vasco e podem me cobrar aqui. A gente pode te cobrar então que o Fluminense não vai ser campeão, né? Já estou no débito. Então tudo bem. Bom, Paulo, estamos na briga pelo título. Eu sei que você já falou que para você tá mais Libertadores, que o título já é mais um sonho, mas depois dessa análise minha aqui otimista e da pessimista do Dória, a sua é o quê? Tá no meio termo? Eu acho que o Corinthians vai ter muita dificuldade ao enfrentar o Ceará. Não sei se o Vasco terá muita dificuldade com o Palmeiras, porque me suscita a dúvida. Qual o interesse do Palmeiras específico, já praticamente livre de qualquer perspectiva de rebaixamento, em fazer jogo duro para beneficiar o Corinthians? Isso é uma questão de lógica que hipocritamente alguns setores tentam não falar e esconder, mas é uma evidência. Agora, o que mais me preocupa é... Eu até acho que o Fluminense pode ter um bom desempenho diante do Grêmio, porque isso eu considero quase impossível. É o Fluminense jogar tão mal 2 partidas seguidas, como foram a de sábado e como seria a de quarta-feira contra o Grêmio. Então, eu acho que o time vai ter algum tipo de progresso, vai ter a volta do Deco, vai ter uma outra circunstância. Agora, enfim, a matemática, né, que é tão mal versada no dia a dia, é tão maltratada e muitas vezes comentada por pessoas que não a conhecem com propriedade, a matemática, nesse momento, ela nos desafia. Eu não diria que está tudo perdido, não. Eu acho que está muito difícil. Mas, do difícil para o impossível, é um detalhe. Eu acho que se o Fluminense tivesse vencido bem o América Mineiro, hoje a gente teria um panorama completamente diferente, né? A diferença de 3 para 5 pontos no final do campeonato é muito complicada. Mas não tem nada perdido. Está quase perdido, mas... Se a gente não conseguiu o que a gente tanto queria, a Libertadores é uma possibilidade real. Sem dúvidas, e é importante, depois de tudo que aconteceu nesse ano no Fluminense, perda de Libertadores, saída de Muricy, racha na questão do futebol, Alcides Antunes deixando o cargo de uma maneira para lá de complicada, antes de um Fla-Flu, não entrando no mérito político da questão, mas não foi o ano mais simples. Para a gente, nesse final de semana, ficou o alento que o Flamengo perdeu para o Coritiba, não ganha do Coritiba nunca, como você bem falou na semana passada. Na região sul, o Flamengo é freguês de todos os times. Não todos, ganha. Brasil de Pelota, Criciúma, Atlético Paranaense, Chapecoense, Caxias. Chapecoense para mim é nova. Mas então, o Flamengo continua fora da zona da Libertadores agora. O Botafogo, segundo o próprio Caio Júnior, não briga mais por título, ou seja, se o Caio Júnior tirou o Botafogo do título, eu tiro também o Botafogo da briga pelo título. Só acho... Oi? Ponto pro Andel que tirou o Botafogo da briga pelo título. Mas uma coisa que o João Marcelo Garcês, grande Garcês, que é um cara que ajuda muita gente, Fluminense, etc., sempre que a gente pede, é um cara... Um grande caráter, um cara que eu gosto bastante. Ele falou hoje na coluna dele
no Globoesporte.com que, na verdade, é engraçado a mídia falar que o Figueirense está na briga pelo título, que o Figueirense chega com força como postulante ao título brasileiro, quando, na verdade, o Figueirense tem rigorosamente o mesmo número de pontos do Fluminense. E o Fluminense já não está? Como assim? Voltamos já e vamos falar de inúmeros assuntos, e entre eles, a história do pé frio. Não perca.